Foi muito legal. Quem teve ontem lá no batismo? Foi muito bacana. Nossa primeira formação aqui da turma de batismo. Foi uma bênção, gente. E dia 14, eu acho, 14 de setembro é o próximo batismo já. Já temos uma galera aí para fazer o curso de primeiros passos. Se você também quer se batizar, procure a gente, preencha no formulário que você tem na frente da sua cadeira aí e coloque lá batismo. Logo logo você vai receber informações sobre a próxima turma. Amém, gente? Vocês estão bem? Amém. Ó, sexta-feira agora vai ter um culto aqui muito diferente. É um culto de abertura dos jogos evangélicos. A gente está concorrendo em várias categorias, vai começar os jogos. E sexta agora é a abertura, às 20 horas. Se quiser participar, vai ser muito legal. Sábado, dia 13, tem a Festa Country, lá na nossa unidade em São Bernardo. Tem a imagem da Festa Country? Olha só. Às 7 horas, você que não tem ingresso, os irmãos perguntaram, chega direto, compra lá na hora, não tem problema. E dia 29, 30 e dia 1º de dezembro, 29 e 30 de novembro, 1º de dezembro, tem o nosso congresso de casais. Você que é casado, que quer ter um tempo com a tua esposa e com o teu esposo, muito especial, de deleite, de renovação, é muito bacana, vai ser muito legal. O pastor Sumar Coelho vai estar com a gente, além do véu vai estar lá, vai ser muito legal, tá bom, gente? Faz a inscrição, pode procurar a mim, ou o pastor Beto, ou o Bortoleto também, que é do Casais, que vai te ajudar com mais informações, amém? Quem está feliz aí nessa manhã? Frio é muito legal, né, gente? A gente fica mais chique no frio, né? Todo mundo com casaco, aquele cheiro de naftalina na igreja, meu Deus do céu, é forte. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, capítulo 11, verso 23. Dou risada, né? Eu gostava do frio antigamente, mais do que hoje, porque eu era obrigado a usar terno, gente, em gravata. Os crentes antigos entenderam. Porque se estava calor, era de terno e gravata, se estava frio, era terno e gravata, então era melhor o frio. A gente não suava, não ficava lá. Tudo bem que eu parecia o terno de Didi, gente, que eu era um pouco bem mais magro que eu sou hoje. E o terno é aquele ternão grande, manja, que tinha as lombreiras, parecia Didi. Didi Mocó, coisa bonita, gente. Se alguém tiver foto, apaguem, deletem, em nome de Jesus. Não postem essas fotos na rede social. O Facebook vai bloquear vocês, vai ver. Posta lá no Facebook. 1 Coríntios 11, 23, é um texto áureo da ceia do Senhor, que é esse dia que a gente está aqui hoje celebrando, daqui a pouco a gente vai participar, amém? Olha o que diz a partir do verso 23, pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Feche os teus olhos, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por este primeiro culto, ó Pai, matinal que estamos inaugurando hoje, nesta manhã. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nesta casa, sobre as nossas vidas, por cada voluntário, Pai, por cada um que tem servido com tanto amor, com tanta paixão a Tua casa, a Tua obra, servido as pessoas, Pai. Estamos aqui felizes por este tempo e sabemos, ó Pai, que daqui a pouco vamos participar de algo tão poderoso, tão maravilhoso, que é este tempo de comunhão, a ceia do Senhor, ó Pai. Senhor, instrua-nos na Tua palavra nesta hora, que possamos ter uma revelação nessa hora total, completa, do que é este momento, do que é este ato, para que nós não façamos apenas por fazer, mas que façamos com entendimento daquilo que estamos fazendo. Espírito Santo, revela a Tua palavra a cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos, quem crê diz amém. Qual é o contexto que dessa palavra foi dita, escrita e registrada? Ela está lá na cidade chamada Corinto. Diga Corinto. Corinto era uma das principais cidades do mundo antigo dessa época, tanto comercial, cultural ou religiosamente falando. Ela tinha uma grande influência religiosa. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Corinto
Hoje não mudou muito, mas significa corrupto, corrompido. Eu não sei por que vocês estão risados. Falando de Corinto. Corinto. Para de rir, Débora. Seus irmãos corintianos aí. Mas a palavra Corinto significa corrupto, corrompido. Era muito comum você encontrar as tais prostitutas rituais, que raspavam a cabeça para poder identificar que elas eram as prostitutas que faziam parte de rituais. Era uma cidade muito pecaminosa, muito contagiada. É por isso que você vê algumas paulas às vezes falando que a mulher não pode estar na igreja com a cabeça descoberta. Quem já leu isso na Bíblia? As pessoas entenderam errado, é porque se você andasse com a cabeça raspada naquela época, uma mulher andasse na rua, as pessoas olhavam para ela e falavam: lá vai uma prostituta. Alguém que, além de ser prostituta, ela pratica o ritual de uma deusa do sexo. Então era algo absurdo. Por isso não tem nada a ver, mas tem cabelo curto, não tem nada a ver hoje. Tem o cabelo curto, comprido, para o que você quiser. Não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é uma questão totalmente cultural ligada à época. E Paulo, ele vive nesse contexto. Ele está nessa igreja envolvido, pregando para essa igreja, formando uma igreja na cidade de Corinto. A igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Foi a igreja que teve mais trabalho, que ele teve que gastar mais tempo, mais suor, enfim. E havia uma grande desordem, diga desordem, no culto. E principalmente na ceia do Senhor. Havia uma grande bagunça, uma grande falta de entendimento do que Jesus tinha deixado, o que era a ceia. Por isso que Paulo, ele começa a escrever no capítulo 11, dizendo ali a partir do verso 23, o que era a ceia, como que deveria ser a ceia. E aqui eu quero falar com você rapidamente, nesta manhã, com pelo menos quatro coisas, 4 atos de significação do que era a ceia. Então anote isso, escreva isso. Primeiro, verso 23, ele já diz: pois eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Então, primeira coisa, a ceia, ela é revelação de Deus. Diga assim: a ceia é uma revelação de Deus. Olha o que diz Gálatas 1, 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi do próprio Jesus Cristo por revelação. Eu não sei se você sabe, já falei isso, mas Paulo, ele não viveu com Cristo, o físico. Ele não teve essa oportunidade. Paulo, ele veio depois que Cristo havia já sido morto, ressuscitado. Por isso que você vê Paulo lá indo para o caminho de Damasco, é ali que ele tem um encontro com Cristo. Já fala que ele é jogado ao chão, porque ele perseguia os cristãos. Paulo era um perseguidor, alguém que matava cristão, era alguém que pegava lá uma lista, quem é que é crente em Cristo? Eu vou matar uns 3 hoje. Esse era Paulo. E Jesus derruba ele no caminho da estrada. Alguns falam que foi de cavalo, a Bíblia não diz que era de cavalo, enfim. Mas fala que ele caiu, ficou cego por 3 dias, e ali ele teve um encontro com Cristo, o Cristo já ressurreto, o Cristo em espírito. Então Paulo não conviveu com Jesus fisicamente como os discípulos. Por isso que ele fala: não me foi ensinado, não foi me anunciado por origem humana, eu recebi do próprio Deus, eu recebi do próprio Cristo. Então entenda isso, o evangelho é uma revelação de Deus. A ceia não é uma atitude humana, não é algo meramente humano, mas é algo que veio de Deus para nós. Por isso nós celebramos, nós fazemos isso todos os meses. Tem que ser todo mês, pastor? Não, a Bíblia não diz, mas a gente gosta de fazer todo mês, para a gente não esquecer disso, lembrar todos os meses daquilo que Jesus fez por nós, amém? Então primeiro é uma revelação. Todos nós recebemos algo de Deus, não foi só Paulo. Todos nós recebemos algo. Isso fala da multiforme sabedoria de Deus. Todos nós temos algo de Deus em nós, seja pregando, seja cantando, seja servindo, seja carregando algo, uma mala, seja carregando uma cadeira, seja pintando, seja recepcionando as pessoas, seja doando. Eu não sei se você sabe, mas doar, a Bíblia fala que é um dom dado por Deus, o dom da generosidade, o dom de servir as pessoas com os bens. Isso é um dom.
Eu não sei qual o dom que você tem. Irmã, você faz talvez um bolo gostoso, traz para mim, em nome de Jesus. Principalmente se for de cenoura com chocolate. Aí eu falo até em línguas, como diz meu pai. Mas sirva ao Senhor com o seu dom, eu não sei, mas todos nós temos. É tirar foto. Seja você um técnico de som, enfim, nós temos tantas áreas, tantos lugares. A gente está falando de inaugurar um ministério novo na igreja da manutenção. Você que tem um dom de mexer na parte hidráulica, irmão, isso é um dom. Esse dia eu fui mexer em casa na torneira, meu Deus, para que eu vou fazer aquilo? Piorei. Mas tem gente que sabe fazer, não fez curso, não fez nada, mas sabe fazer, aprendeu, sei lá, cresceu nisso. E quando a gente foi pintar aqui, foi incrível. Tinha irmãos que vieram aqui que valeu a intenção. A gente sofreu demais para tirar a tinta do chão, irmão. Era muita tinta, era muito. Você pegar uma lanterna e for no instantinho, você vai achar bastante tinta ainda que a gente não conseguiu tirar. Só deixa para lá, igreja escura minha, vai ver, tá tudo certo. Mas tem irmão que tem um dom, lembra do Rafael? O Rafael não tá aí não, né? O Rafael é pintor profissional. Enquanto ele pintava a fachada e voltava as 2 vezes, o irmão estava na parede ali assim, não, o irmão, dá lá, irmão. Igual eu, que não tem dom de pintar, gente. Não recebeu isso do Senhor, mas você tem algum dom, então entenda isso. Todos nós temos algo de Deus. A parábola dos talentos fala sobre isso, que para um Deus deu 5, para outro 2, para outro 1. O que tinha 5 talentos multiplicou e quando voltou o Senhor estava com 10. O que tinha 2 fez 4. O que tinha 1, diz a Bíblia, que ele enterrou com medo de perder aquele talento. Eu tenho uma palavra do Senhor para você nessa manhã: não enterre os seus talentos. Não enterre aquilo que você recebeu do Senhor. Se estamos aqui hoje celebrando a ceia, porque Paulo não enterrou aquilo que ele recebeu de Deus, mas ele compartilhou, ele demonstrou, ele colocou para frente. Amém? Você entende isso? Quais talentos você tem enterrado ao longo da sua vida? Quais dons você tem enterrado, você tem deixado de lado, você tem enferrujado na sua vida por causa de alguém, por causa de alguma coisa? Esta manhã o Espírito Santo te convida a manifestar isso, a pegar de volta aquilo que você sabe e colocar em prática. Diga assim: a partir de hoje. Não, diga mais forte: a partir de hoje eu vou manifestar, eu vou colocar em prática o que Deus me deu. Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor. Parece que foi quase quente aqui, gente. Deus é bom, hein? Glória a Deus. Eu pensei, os irmãos fizeram. Olha que bênção. Segunda coisa, anote. A ceia, ela é um ato de gratidão e de celebração. Diga assim: a ceia é um ato de gratidão e de celebração. Verso 24, olha o que diz: e tendo dado graças. Diga: e tendo dado graças. Eu não sei se você já percebeu, mas vivemos um tempo de extrema ingratidão. Quantas pessoas já não experimentaram alguém sendo totalmente ingratos a algo que você fez, algo que você colaborou, alguém que você serviu, alguém que você ajudou? Não vou nem pedir para você levantar a mão, porque todos nós experimentamos isso. Existem pessoas que são extremamente ingratas, que não dizem obrigado, nem meu irmão, gente que não faz nada para retribuir. Não estou dizendo que a gente faz algo que a gente deva fazer, muito pelo contrário, algo para poder receber em troca. Mas é natural a pessoa que é abençoada por alguém fazer algo em troca. Por isso que nós somos tão apaixonados por Cristo, porque se não formos, é um sinal total de ingratidão por aquilo que Ele fez por nós. Se você entende o que Cristo fez, você tem que ser grato a Ele. Amém, gente? Mas tem gente que é muito ingrata, que só pensa no umbigo, acha que o mundo gira em torno dele. A gente, muitas vezes, para pedir alguma coisa, a gente pede no varejo, já percebeu? A gente faz uma lista enorme, parece dia de Natal, parece dia de aniversário, igual uma criança, vai lá e faz aquela lista: quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, para pedir. Mas na hora de agradecer, a gente fala: Deus, obrigado por tudo. Quantos de nós não fazemos isso? A gente quase não ora. A gente tem que entender que a oração é uma forma de gratidão, gente. A oração é uma forma da gente demonstrar para Deus aquilo que está no nosso coração.
Ah, pastor, Deus sabe que eu sou grato, mas fale com Ele. Da mesma forma, quando você pediu tudo, Senhor, eu quero uma casa assim, com um quarto assim, e Deus não atendeu o seu pedido, eu quero um esposo assim, uma esposa assim, e hoje você vive com esse esposo, com essa esposa. Seja grato agora por quem Deus te deu, seja grato por aquilo que Deus te deu, e agradeça nos detalhes. Fala: Deus, obrigado por essa cama quente, enquanto alguns estão passando frio, 7 graus, 6 graus esta madrugada, eu estava aquecido nesta cama, com esse cobertor que o Senhor me deu. Seja agradecido, tenha um coração grato. A ceia, ela quer despertar em nós da gratidão por aquilo que Deus já fez por nós. Quantos são gratos? Quantos são gratos? Olha, Jesus fala em 84 capítulos dos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, João, Lucas e João. 27 deles descrevem orações de Jesus. 27. E pare para ler. Todas elas, Jesus começa dizendo essa frase: graças te dou. Graças te. Fala: graças te dou, ó Pai. Jesus quer ensinar para a gente a sermos mais gratos. Antes de começar uma oração desesperada pelo problema que você está enfrentando, experimente começar ela agradecendo por aquilo que você já tem. A gente é muito ingrato, irmão. A gente olha muitas vezes para uma calça furada, para um sapato furado, e a gente tem outros 5, 6 pares, e tem gente que não tem nenhum. Seja mais grato. Comece o seu devocional, comece a sua oração com Deus como Jesus, o modelo dele, agradecendo. Será que eu preciso ser abençoado para ser grato? Ou por ser grato, eu demonstro o quanto eu sou abençoado? Não espere receber para agradecer. Este é um princípio que nós precisamos aprender com Cristo. Salmo 100, verso 4 diz: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus atos com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome. Meu irmão, seja grato. Você pode dizer isso para alguém? Seja grato. Fale para o teu irmão agora do outro lado. Fala: seja grato, meu irmão. Terceiro, a ceia é um momento de compartilhar. Diga assim: a ceia é um momento de compartilhar. Eu estou ainda no verso 23, que ele diz assim: ó, tendo dado graças. O que ele faz? O que ele faz, gente? Ele partiu. E tendo dado graças, ele partiu. Ato de compartilhar, a figura do partir do pão. É o evangelho que deve ser compartilhado. Entenda isso: eu recebo algo do Senhor. Faz assim com as suas mãos, assim, ó. Eu celebro e eu compartilho. Isso é ceia. Receber, celebrar e compartilhar. Ele fala do evangelho compartilhado, é a figura de João 12, 24, que fala que se o grão do trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só, mas quando ele morre, ele dá muitos frutos. A semente, ela precisa morrer, ela precisa ser compartilhada, dividida, para poder dar frutos. A gente vive às vezes no evangelho do acúmulo. Quanto mais eu sei, melhor. Quanto mais eu aprendo, melhor. Quanto mais eu escuto, melhor. Mas, gente, o evangelho, ele precisa ser também compartilhado. Você não pode ser um poço, você não pode ser um lago, você precisa ser um rio de Deus. Você não pode ser uma represa. Você precisa ter água corrente o tempo todo. Tem que ser um rio que flui. As águas de Deus, o conhecimento que Ele te dá, tudo aquilo que você recebe aqui não pode ser retido somente em você. Entenda isso: o evangelho precisa ser compartilhado. Não é interessante quanto mais a gente acumula, o interessante é quanto mais a gente divide. Alguém crê assim? Essa semana mesmo eu recebi alguns telefonemas engraçados. Telefonema não, mensagens, WhatsApp, voz e tal. Hoje ninguém liga, né, gente? Ligação hoje é luxo, fala a verdade. Quando a pessoa liga, você fala: meu Deus, morreu alguém. Ela não é. A gente não faz mais isso aí. Eu recebi alguns WhatsApp de alguns pastores, de perto, de longe, alguns que eu não conheço, falando: pastor, quando a gente pode sentar, tomar um café, para saber o que
Nossa, a gente está vendo aí o que Deus está fazendo na linha do Véu Santo André. Você não pode, quando você pode sentar, você não tem tempo para almoçar com a gente, para poder contar como é que vocês estão fazendo, o que Deus tem dado para vocês, que a gente quer aprender com vocês. Um deles eu falei em particular, ele até veio aqui um dia, um domingo, ele é pastor aqui em São Mateus, pastor Adriano. Falei, pastor Adriano, que bênção ouvir isso, mas aquilo que está sobrando para a gente, está faltando em você, ok, mas tem muita coisa sobrando em você que está faltando na gente, porque eu entendo que o Evangelho ele é compartilhado. Deus não deu tudo para todo mundo, gente. Entenda isso, não tem o bom da bola, não tem aquele que sabe tudo, não tem o cara é Cristo. Ele é o cara, ele me falou, não, eu não sou bom não, bom é Deus. Olha só que loucura. Deus encarnado falando, não, eu não sou bom. Ele está ensinando a gente, para de bater no peito, para de achar que você é alguma coisa, compartilhe aquilo que você sabe. Alguém pode ser abençoado por aquilo que você sabe, e você vai ser abençoado por aquilo que alguém sabe. É simples assim. Eu falei, vamos tomar um café, irmão, a gente tem muita coisa para aprender, vamos caminhar junto. Eu estou pastoreando uma igreja há tão pouco tempo, tenho muita coisa para aprender. Por misericórdia tem dado certo, tem acontecido, tem sido uma bênção, mas o Evangelho está sendo compartilhado. Essa é a nova aliança que o Evangelho fala. Tem aliança com as pessoas, uma nova aliança que não é baseada em troca, que não é baseada em querer algo de volta, mas é baseada em querer compartilhar, em ter um coração aberto. Jeremias 31 diz, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. É a figura de Isaías 61, que você conhece. Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Olha o que é o Evangelho. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas àqueles que estão presos, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da justiça do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. O Senhor te levantou para compartilhar boas novas. Tem muita gente deprimida, muita gente passando mal, passando necessidade, aflita, tem muita gente triste, tem muita gente pranteando, e você foi levantado para ser um enviado. Essa palavra está tendo relação com Cristo. É Isaías anunciando a chegada do Messias que um dia viria. Vou dizer para você, você também é um Cristo, uma forma de Cristo. Não se ache menos daquilo que você é, não se ache o cara, mas também não se ache que você não é nada, não pode fazer nada, não é ninguém. Você é uma figura de Cristo. Sabe o que é cristão? Nós temos ensinado isso. Primeiros passos, a gente ensina, tem uma aula que a gente fala sobre o que é igreja, e a gente fala que a figura que mais tem a ver com a igreja é ser cristão, e ser cristão é ser um pequeno Cristo. Cada um de nós somos pequenos Cristos. Esse dia eu conversava com um casal, eu e a Dani, aconselhando eles, e no final eu falei para eles, olha só, perguntei, por que vocês se casaram? Porque ela é a mulher da minha vida, ele é o homem da minha vida, porque não sei o quê, porque eu achei. Eu falei, gente, isso tudo legal, tudo bacana, mas Deus ele não une pessoas simplesmente, Deus une propósitos. Você entende isso? Se o teu casamento for baseado somente no amor de vocês, na atração física, isso é pouco, isso vai passar. Amém? Agora, Deus une propósito. Qual o propósito de um casamento? É que a esposa forme Cristo no esposo, e que o esposo forme Cristo na esposa. Quando a gente entende isso, tudo muda, porque você é um tipo de Cristo para sua esposa, meu irmão. Ei, esposa, você é um tipo de Cristo para o seu esposo. E o trabalho agora é cada um formar no outro a semelhança de Cristo. E para isso é preciso compartilhar. Cristo, para isso, ele teve que abrir mão de um monte de coisa. Cristo, ele teve que ser esmagado, ser pisado, ser batido. Ele teve que aceitar um monte de afronta, ir para uma cruz para poder ser Cristo para a igreja, para poder mostrar para a igreja como deve ser, como é importante abrir mão, como é importante se doar,
pelo outro. Cristo é essa figura, ninguém fez mais. Existem outros homens e mulheres, como Madre Teresa de Calcutá, pessoas que doaram sua vida por amor àqueles doentes, aos pobres, ok, bênção, mas somente Cristo morreu por nós. Ele é o nosso exemplo máximo de compartilhar, de partir do pão. Quando nós pegamos o pão nessa manhã, entenda, por isso nós falamos, este é o corpo de Cristo. Ele precisa ser partido, e quanto mais o corpo ele é partido, ele é multiplicado e alimenta mais gente. Ele alimenta mais gente. Por isso recebe um pequeno pedaço, porque é um pequeno pedaço de um grande pão, de um grande corpo que foi partido. É o Evangelho compartilhado. Diz assim, Evangelho compartilhado. É a figura de Lucas 24, 28. Fala que 2 discípulos estavam andando ao caminho de Emaús, e de repente Jesus apareceu para eles, e eles não perceberam. Lê na sua casa depois, Lucas 24. Jesus apareceu para eles e eles não perceberam, e começou a conversar com eles, e eles não perceberam que era Jesus. Você acredita em nós desse? Não perceberam. Aí de repente eles pararam para fazer uma refeição, e diz o texto que quando Jesus pegou o pão e ele partiu o pão, eles viram que era Cristo. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o dia de hoje? Tem a ver que a gente vai ser reconhecido. Escute isso. Nós seremos reconhecidos muito mais da forma que nós partimos o pão do que das nossas palavras. A forma que você compartilha a sua vida, a forma que você compartilha Cristo, a forma que você compartilha o que você tem com o outro que não tem, é a forma que vão olhar para você e falar: lá vai um Cristo, lá vai um tipo de Cristo, lá vai um cristão, lá vai um pequeno Cristo. Não acha que é pela sua roupa, não acha que é pelo seu cabelo, não acha que é pelo seu linguajar. Não reconheceram Jesus, só reconheceram quando ele partiu o pão. Aí eles falaram: uau, Jesus estava aqui o tempo todo e a gente não percebeu. Isso é o resumo da ceia, gente. Eu recebo, vamos lá? Eu recebo, faz assim, ó, eu recebo, eu celebro e eu compartilho. Você não vai esquecer isso nunca mais na sua vida. Alguém perguntar o que é a ceia, por que você vai lá tomar ceia todo mês? Você vai falar: porque eu recebi do Senhor uma instrução, eu tenho que ser grato, eu tenho que celebrar, e eu tenho aprendido a compartilhar o que eu tenho. O mundo não vai resistir Cristo em você. Você crê nisso? E era um pouco mais do que isso. A quarta coisa que a ceia representa para mim e para você, anote isso, representa um momento de esperança. Diga bem alto: momento de esperança. Olha o verso 26, isso aqui a gente não pode perder de foco jamais. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos dizer juntos: até que Ele venha? Até que Ele venha. Ei, Jesus virá buscar a sua igreja. Não perca isso de foco, meu irmão. Essa é a nossa esperança. Não há outra esperança mais poderosa do que essa na vida do cristão. Jesus virá buscar a sua igreja. A gente não está perdendo tempo, a gente não está passando tempo na igreja. A gente está aqui vivendo algo incrível para arrebanhar e ter mais pessoas convencidas e entendidas de que Cristo está voltando, porque Ele virá. Já fala que Ele virá e não tardará. Jesus virá buscar a sua igreja. Olha o que diz Apocalipse 19, de 6 a 9. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas, forte trovão que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e da sua noiva. Foi-lhe dado para vestir vestido de linho fino, brilhante e puro. Isso fala da santidade da igreja. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Jesus está voltando. Tudo que a gente está fazendo aqui é sombra daquilo que a gente vai viver na glória. Eu não sei se você sabe,
mas existe um lugar preparado, uma casa preparada para nós. E a Bíblia fala de um grande banquete, a Bíblia fala de uma grande ceia, que será servida pelo próprio Cristo. Não vai ser um pastor que vai servir uma pessoa, não. Você não vai estar nesse corpo mais, esse corpo que sente dores, esse corpo que tem fraquezas, doenças às vezes, que sente frio. Não, a Bíblia fala que estaremos num corpo glorificado, um corpo sem dores. Nunca mais haverá morte, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá conta para pagar. O pregador tem que apelar, gente. Vocês não vão embora? Não vai ter mais boleto. Aleluia. IPVA. Aleluia. Se eu falar IPTU, tem gente que chora. Calma, irmão. Nós estamos ainda em julho, né? Tem mais 6 meses. Vou começar a pegar os IPs da vida. Gente, não vai ter mais isso. O corpo glorificado, estaremos perante uma mesa, uma grande mesa. Não será só um pedacinho de pão, não será um vinho, não. O próprio Cristo vai estar com a gente. Você tem noção que é isso? A presença completa, gloriosa de Jesus. Se aqui já é maravilhoso, quando a gente adora, quando a gente está em comunhão, a gente sente a presença do Espírito Santo. Você imagina estar com Ele lá, num corpo totalmente transformado. A ceia é um ato profético daquilo que nós faremos no céu. Não perca isso de vista. Esse texto que eu li está falando das bodas do Cordeiro. Bodas no latim significa vota aqui, que significa promessa. Existe uma promessa, e essa promessa é muito simples: até que Ele venha. Diga assim comigo: até que Ele venha. Esta é a promessa, este é o firme fundamento que nós temos. Ele vai vir. Se Ele não tem nos desamparado nos dias de hoje, se Ele cuida da gente hoje, meu irmão, Ele não vai te desapontar. Ele não vai me desapontar. Viva com essa certeza, viva com essa convicção: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Essa é uma verdade, isso não é um conto de fadas, isso não é algo que você ouviu quando era criança e falou: não, pastor, isso é uma grande utopia. Eu ouvi um pastor, gente, um pastor que eu admirava muito, um pastor que eu aprendi muito com ele, virou e falou: gente, nós devemos Jesus voltar, é mentira, isso é utopia, isso é para os crentes bestas achar que só para manter o crente na igreja. Ai, meu Deus do céu. A Bíblia fala que no final dos tempos alguns esfriariam, se apostatariam da fé, que o amor esfriaria. Isso tem a ver com o amor que você sente por Ele. Se você é apaixonado por Ele, você sente que Ele está chegando. Isso que a igreja está vivendo nesses dias de hoje, querido. Entenda, isso que nós vivemos hoje, céus abertos, a gente levanta as mãos para adorar, a glória do Senhor, ela vem sobre a nossa vida. Isso é um sinal de que Ele está voltando, de que Ele está perto. Ele diria que essas coisas precederiam o fim. Isso é uma realidade. O Brasil vive um momento absurdo com Deus. Antigamente a gente falava: vá para os Estados Unidos para poder entender o que é avivamento, o que está acontecendo hoje. O Brasil é o maior celeiro de avivamento do mundo. Foram vendidos 65 mil ingressos de um evento chamado Descend. Eu não sei se vocês vão falar sobre esse evento, organizado pelo Hotel Hyatt da igreja Monte Sião. Em 5 horas foram vendidos 65 mil ingressos. É uma reunião que está sendo feita para o envio dos jovens, ativação dos jovens proféticos, para poder contaminar o globo terrestre. A gente vai contagiar tudo, irmão, vai ser algo poderoso. Eu fiquei desesperado, não consegui comprar, irmão. Demorei para almoçar, voltei, não tinha mais. Aí Deus deu uma revelação: entra pelos Estados Unidos. Entrei no site americano, irmão. Tinha uma cota para quem não é americano. Eu falei: mas eu não sou americano, mas eu chamo Davis, então vai dar certo. Aí eu comecei a ligar para ligar não, gente, eu não falar ligar, mas mandei um WhatsApp, né? Alguns amigos que moram lá, falei: compra para mim, depois eu te pago. Acabou o ingresso, eu quero ir nesse negócio, eu preciso ir. Eu preciso estar lá, eu faço parte dessa geração. Aí um não conseguiu comprar, e de repente Deus levantou um vaso aqui, a gente conseguiu comprar. A gente fez um cambalacho glorioso. Theo, se eu vi isso aí, pelo amor de Deus, fiquei bravo comigo. A gente comprou cota dos americanos, irmão. Não tenho vergonha de falar, não. Vai entrar tudo falando inglês lá. Morning, yeah.
te falar uma coisa, foi pouco um estádio, vai ser no Morumbi. Eu queria ir no Morumbi, né, gente? Foi tão louco a procura disso. Entenda isso. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso não aconteceu em nenhum outro tempo. Eles tiveram que abrir um segundo estádio. Acabou de abrir para quem tinha se inscrito e tinha se colocado na lista de espera. Abriu no Allianz Parque agora. O evento vai acontecer simultaneamente nos dois estádios. A gente está falando de 120 mil, 140 mil pessoas no mesmo dia, recebendo de Deus ativação profética poderosa para esse tempo, porque nós somos a geração do avivamento. Jesus está voltando, Ele tem pressa, Ele quer levar o máximo de gente possível. Existe uma promessa sobre nós: Jesus voltará, querido. Jesus voltará. Durma e acorde com isso no seu coração. Jesus voltará. Apocalipse 1:7 diz que Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, meu amado. Ele conta contigo para ministrar a palavra dele, para pregar este evangelho para aquela pessoa que você sabe que está perdida. Ele quer te usar. Compartilhe o evangelho, receba do Senhor, seja grato por aquilo que você recebeu, mas não represe em você. Seja alguém que compartilhe a mensagem do evangelho. Quem entende isso, diga amém. Aleluia. O número 1, a ceia, ela é revelação de Deus. Número 2, ela é um ato de gratidão. Número 3, ela é um momento de compartilhar. E número 4, ela é um momento de esperança. Se coloque de pé, vamos orar por esses elementos. Levante suas mãos para cá com o entendimento daquilo que estamos fazendo hoje. Talvez você nunca tinha entendido o que estamos realizando nesta manhã, mas hoje o Espírito Santo te trouxe luz. Pai, nós oramos, Pai. Nós oramos com o entendimento de que estamos aqui compartilhando daquilo que o Senhor realizou na cruz. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício vicário, seu sacrifício único, suficiente. Não precisamos de outro sacrifício além do seu. O teu foi suficiente para perdoar os nossos pecados, para limpar as nossas vidas, para purificar as nossas consciências e para nos habilitar para a salvação. Espírito Santo, ensina-nos a cada dia que Jesus é suficiente, somente Ele basta para nós. Não precisamos de nenhuma outra crendice, não precisamos de nenhum outro apêndice na fé cristã. Nós precisamos somente sermos crentes em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu sangue vertido naquela cruz que nos traz vida. Obrigado pelo teu sangue que é a nova aliança. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo que foi moído, foi perfurado, por ter sido desfigurado naquela cruz por nós. Oh Espírito Santo, estamos aqui nesta manhã conscientes disso e não tomamos a nossa ceia indignamente, mas com consciência de cristão que somos e da responsabilidade que nós temos. Instrua-nos, Espírito Santo, em toda a verdade da Tua palavra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus o Cristo nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Celebrar ao Senhor, participe com ações de graça.